6 de março de 2025, convocação da seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias da Copa, e a gente vai bater um papo aqui sobre a convocação do Dorival. E aí, sentiu falta de alguém? Ou você acha que a convocação tá redondinha, a gente tendo uma convocação com apenas um lateral direito? Aliás, cadê os laterais desse país, hein? Não tem lateral no país mais? Não joga, não tem mais lateral para jogar? Complicado, né? Bom, vamos colocar aqui na tela então para a turma os convocados aí da Seleção Brasileira 2025 em março, né, para os jogos aí, próximos jogos da seleção, das eliminatórias da Copa, contra a Colômbia, dia 20 de março, e contra a Argentina, dia 25 de março. 2 joguinhos bem tranquilo, tá? Pra assustar. Deixa eu falar, né? Tô aqui com o Fê, sempre com a gente aqui, nosso criador de conteúdo também, Ricael também, nosso parceiraço aqui também do Joga Direito. Vamos lá para mais um papo aqui sobre futebol. Goleiros convocados, então, pelo professor Dorival: Alisson, Bento e Ederson. Cara, eu gostei da convocação. Acho que o Alisson, a última partida então dele foi incrível, defendeu até pensamento, mas ele é um goleiro muito estável, ele faz boas temporadas, mas infelizmente na seleção ele deixa um pouquinho a desejar quando a gente mais precisa dele. O Bento, ele vem também de boas temporadas, mas aqui fica a minha ressalva para ele. Talvez hoje a gente tenha outros goleiros que estão em um momento melhor, não que são melhores, tá? Mas que estão em um momento melhor. Cito aqui talvez o Hugo, que hoje tem feito uma temporada muito boa no Corinthians, que talvez tivesse essa oportunidade. Então dele foi incrível, defendeu até pensamento, mas ele é um goleiro muito estável, ele faz boas temporadas, mas infelizmente na seleção ele deixa um pouquinho a desejar quando a gente mais precisa dele. O Bento, ele vem também de boas temporadas, mas aqui fica a minha ressalva para ele. Talvez hoje a gente tenha outros goleiros que estão em um momento melhor, não que são melhores, tá? Cito aqui talvez o Hugo, que hoje tem feito uma temporada muito boa no Corinthians, talvez tivesse essa oportunidade. E o Ederson, para mim, ele é indiscutível em qualquer convocação, é um goleiro muito bom, um goleiro que traz muita segurança e que sempre está ali numa média no seu clube muito, muito boa, excelente. Então, para mim, eu acho que o único contestável ainda, bem pouco, seria o Bento. Eu acho que foi uma boa convocação. Eu gosto dos três e acredito que o Bento ali de terceiro goleiro é muito nessa leva de: ei, você é promissor, a gente gosta de você, continue fazendo um bom trabalho. É mais um incentivo. Então, acho que muita gente pode postular mesmo essa terceira vaga de goleiro, mas acho que tá de bom tamanho ali o Bento. O Bento é bom goleiro, tem aí uma história já de algumas convocações. É um goleiro jovem e acho que é bom para pegar experiência, pegar casca, mas a chance dele jogar nessas partidas contra a Colômbia e a Argentina é negativo. Bom, acho que está de bom tamanho, são 3 grandes goleiros. O Alisson, em condições, acredito que seja o melhor deles mesmo, mas eu fiquei na dúvida aqui do comentário do Ricael. O Ederson, então, seria o seu titular, Ricael? Apesar do Ederson fazer temporadas pouquíssimo abaixo, talvez, das temporadas que o Alisson faz, eu confesso que eu me sinto um pouquinho mais seguro com o Ederson do que com o Alisson. Boa. Bom, gente, quanto ao Bento, a crítica que ele recebe é porque ele foi jogar no Al Nassr, né? Gente, o Alisson voando no Liverpool, voando tanto na Liga dos Campeões quanto na Premier League. Muita gente não gosta, acha que já deu, acha que na seleção ele não é tão bom quanto no time. É verdade, né? Deu algumas escorregadas, mas acho que no fim das contas o nosso problema não é do goleiro, né? O nosso problema é o sistema defensivo, que é problemático, e eu ainda acho que o problema mesmo é a cabeça de área, da volância ali, né? Mas Alisson, Bento e o Ederson. O Ederson também é outro grande goleiro. O Manchester City não tá numa boa fase, né? Mas aí também é o time inteiro que não tá bem, não é só o goleiro que não tá bem. Se fosse substituir alguém aí, talvez, acho que seria realmente o Bento. Também acho que o Hugo tá em grande fase, o Hugo merecia. Continuo achando que o Everton é goleiro de seleção também do Palmeiras. Se convocasse também não veria problema nenhum nisso. Sinto falta, talvez, de uma oportunidade pro Everson. Vocês não acham? É um bom goleiro, não compromete, tem uma saída de bola espetacular com os pés. Pensando aí nas possibilidades do Dorival, eu ficaria em dúvida entre Hugo, Everson e o Everton. Só 2 pontos aqui, Will, em relação a isso. Diga aí. Acho que uma boa lembrança falar do Everson, né? Chegou aí a final da Libertadores, poderia ser até um prêmio para o jogador, pelo desempenho que teve de participar de maneira importante, mas
Mas me chamou a atenção o comentário que você fez falando sobre o Alisson, de não conseguir o desempenho que tem no clube na seleção. Esse, na verdade, não é um problema do Alisson. Se você parar para pensar, é um problema crônico da nossa seleção inteira. Uhum. Ninguém que joga muito bem no seu clube tem jogado bem na seleção. Esse é um problema crônico de todas as posições, não só no gol. E entra aquela questão, né? Às vezes a gente ainda fala que os jogadores não estão jogando nas suas posições. Mas e o goleiro? Verdade. Bom, vamos lá. Laterais. Aliás, deixa aí no comentário. Você tem algum nome pra sugerir? Comenta aí. Faltou alguém? Alguém que você gostaria de ver na seleção? Comenta pra gente aí. Laterais. Wanderson, Wesley e Arana. 3 laterais. Curiosamente, o Danilo tá como zagueiro, né? Não tá como lateral nessa convocação do Dorival. Acho que talvez atualmente uma das posições mais carentes que a gente tem do futebol brasileiro são as laterais. Que tristeza, meu amigo. Acho que o Wanderson tá fazendo uma temporada boa, nada extraordinário, não é um craque, isso e aquilo, mas é uma temporada boa. Arana é um nome que agrada, mas é um nome também que vem fazendo uma temporada boa e nada mais também. O Wesley me surpreendeu positivamente. O Wesley era chacota no time do Flamengo, infelizmente. Ele sofreu muitas críticas, a imprensa foi muito dura com ele, mas é um cara que surpreendeu. Ele até em algumas entrevistas, em alguns momentos, ele pontuou que ele vem se dedicando bastante, contratou uma empresa que faz os vídeos do jogo dele, todos os passes, depois eles param, conversam sobre isso, e é um jogador super novo, tem apenas 21 anos, então acho que ele tem tudo para evoluir cada vez mais, e se continuar na mesma linha, eu arriscaria dizer que talvez ele seja um dos laterais aí titulares na Copa, dependendo da sua postura no clube, dependendo da evolução que ele continuar tendo. Fico ressentido por saber que nós temos pouquíssimos laterais, uma convocação de seleção brasileira com apenas 3, deixa a gente um pouquinho triste com a história da nossa amarelinha. É isso, acho que falou muito bem o Ricael. Me surpreende, na verdade, o Wesley, sabia? Garoto novo para 2 jogos com muita casca, 2 jogos muito difíceis e de fato muito estranho, né? Essa convocação do Dorival com 2 jogadores ali que atuam na direita, só o Arana na esquerda, e você tem o Marquinhos, que faz também lateral direita às vezes, e o Danilo, também é lateral direito de ofício. Então você tem ali uma seleção até desequilibrada nesse sentido. Só o Arana sozinho ali na esquerda, o Arana que é um baita jogador, gosto muito do Arana, mas o Arana tem sempre uma questão física importante, é um jogador que se machuca muito e são 2 jogos muito pesados, gera de fato uma preocupação. E se o Arana machuca ali num jogo contra a Colômbia, para a Argentina fica difícil você improvisar alguém ali num jogo que geralmente o pessoal ali que cai para aquele lado na Argentina joga muita bola. Os nomes em si é isso, acho que são bons nomes, mas realmente falta alguém para fazer companhia ali ao Arana na lateral esquerda. Acho que esse é um dos pecados dessa convocação do Dorival e talvez ele pudesse tirar alguém ali da própria zaga, né, para encaixar como reserva de lateral esquerda. Mas quem que ele convocaria como lateral esquerdo aí, além do Arana? Tem um nome aí? Atualmente a gente tem o Renan Lodge, a gente tem o Carlos Augusto, tem o Alex Telles, que tá no Botafogo. São alguns jogadores ali esquerdos que talvez poderiam ser utilizados numa possível escalação. Mas eu acho que é isso. Às vezes é melhor você ter um cara mediano na posição do que alguém de improviso. Principalmente assim, em jogos que são, né, casca grossa, como esses 2. Se você pega um adversário, pega uma Bolívia, beleza. Concordo muito. Tranquilo. Agora, 2 jogos tão difíceis como esse, nem que fique sem passar do meio campo, mas que saiba segurar ali da posição, do que alguém improvisado. Você imagina se o Arana é expulso ou tem uma contusão ali, um jogo contra a Argentina. Quem é que vai fazer a lateral esquerda? A não ser que Vai ele jogar mude um lateral direito lá, ou ele muda com 3 zagueiros. Exatamente, ele joga com 3. É isso que ele tá pensando então. Ele preferiu. Agora, será que o Renan Lodge não entraria numa seleção, numa convocação? Tá mal assim, né, Renan? Tem o Wendel também, né? Que voltou agora pro São Paulo. Ah, mas aí é complicado, tá voltando, né? Mas aí esse papo de tá voltando tem uma questão importante lá no meio-campo que depois a gente vai falar. Entendi. Mas aí você não pode. Se você fizer. A gente não pode comparar, não, porque aí é complicado. Mas eu gostei muito, mas muito da convocação do Wesley, que, cara, eu vi uns jogos do Flamengo aí, o moleque que eu acho que
nós podemos ter, porque gostaria muito de ter 3 destaques dessa seleção. Ele é um desses destaques, pra se consolidar, sabe? Ele é novo, muito novo ainda. Já se consolida logo na lateral direita ali, como lateral direito da seleção, sabe? Pra gente matar a saudade de quando a gente tinha laterais, como o Ricardo falou aí, que eram donos da posição. Eu tô achando que no final das contas, a convocação até que foi bem razoável do Dorival, hein? Não sei, né? Acho que só o ponto, assim, de criticar vai esse desequilíbrio mesmo nas laterais. É isso. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos e até que enfim, Murilo, jogando muito. Pô, até que enfim, cara. Acho que inicia pela convocação estranha do Danilo como zagueiro. Ele jogou a vida inteira dele na seleção como lateral. Ele tá no Flamengo como lateral. E você tá querendo inventar uma nova posição para um cara de 30 e poucos anos. Agora, acho que não é hora, né? Você faz esse tipo de mudança no time. Você faz esse tipo de mudança com um jogador que tá iniciando, né? Com um cara já consolidado como é o Danilo. Talvez não seja o momento para essa mudança. Dos demais, eu acho que foram excelentes convocações. Magalhães jogando muito, Léo Ortiz joga muito, o Marquinhos, ele é muito estável, para mim tem que estar nessas convocações, e o Murilo tá, cara, voando. Essa é a realidade. Ele tá jogando, é sinistro não tê-lo no time. Na última convocação a gente ficou na bronca, cadê o Murilo? Cadê o Murilo? E ainda bem que dessa vez ele apareceu na convocação e faz jus estar nessa convocação. Acredito que para titularidade hoje eu ficaria com Marquinhos e Léo Ortiz, viu? Acho que seriam 2 peças ali que seriam meus titulares num 4-3-3 mais ou menos. Eu acho que talvez, tirando esse estranhamento do Danilo, mas ele não atrapalha tanto porque ele tá meio que sobrando ali, esse seja o setor da seleção que gere menos discussão. Os outros todos ali são excelentes jogadores e acho que são realmente o top que a gente tem nesse momento para fazer uma convocação. Dificilmente a gente escolheria algum outro zagueiro para figurar ali no lugar de um desses. Então acho que nesse sentido o Dorival fez uma excelente convocação dos zagueiros. Só essa ressalva mesmo do Danilo. E é isso, como a gente falou no item ali anterior. Provavelmente pode indicar o Dorival pensando em mudar o esquema, botar um 3-5-2. Acho que fora isso não faz sentido você indicar tanto o Danilo na zaga como já especificar direto o Ney como meia. Ele tá colocando ali como talvez uma carta na manga para tentar povoar o meio-campo de alguma forma, principalmente contra a Argentina, e mudar eventualmente o esquema, testar ali possibilidades. Então, nesse sentido, uma boa zaga, acho que concordo aí com o professor Dorival. Tô com fé, concordo mesmo. Não tem nem muito o que falar. E curiosamente, né, a gente tá aí tendo a variação. Quem? Léo Ortiz, é o novo da seleção, aí o novo convocado. Murilo também, né? Tirando esses dois, Gabriel Magalhães, baita de um zagueiro. Marquinhos, é o que o Ricardo falou, estável. Léo Ortiz tá também numa boa. Aliás, que boa escolha fez o Léo Ortiz, hein, minha gente? De sair do Red Bull. Cara, o cara virou titular do Flamengo. Então a seleção em matéria de zagueiro, gente. Mas comentem aí, fiquem à vontade para comentar se quiserem. Meias, André, Bruno Guimarães, Gerson, Joeliton, Matheus Cunha e ele, Neymar Júnior, está de volta à seleção brasileira. Um menino, homem, pai de família agora, Ney, voltou. O que comentar? O meio de campo, muito bom. Não me trouxe muitas surpresas. Eu acho que os nomes que estão aí são os nomes que realmente deveriam estar. A gente vai falar aí de um Paquetá, que não foi convocado, a gente pode falar de alguns outros nomes, mas para mim, hoje é o que tem de melhor aí para o meio de campo. E a volta do Neymar era esperada por todos. A gente já sabia, imaginava que isso iria acontecer, e seria muita utopia imaginar que isso não iria acontecer. O Neymar, apesar de estar retornando ao futebol brasileiro, retornando à sua forma física, a gente sabe que a imagem do Neymar para o futebol e para a seleção faz total diferença. E aí eu trago um relato, né? O último jogo do Brasil e Argentina sem Neymar, o Brasil sentiu muito, não só a questão do Neymar em campo, mas o Brasil sentiu muito não ter uma figura que pudesse impor respeito. Tanto que durante todo o jogo, a Argentina dominou e entrou na cabeça de todos os jogadores, porque não tinha a figura de um jogador que trouxesse esse respeito, que hoje a única figura que a gente tem na seleção é o Neymar. A partir do próximo jogo, vai ter esse respeito por ter o Neymar do outro lado, tê-lo em campo, mesmo que seja ali por 60 minutos, para mim nesses 2 jogos que são jogos dificílimos, é muito importante. Eu acho que em condições normais
É um absurdo essa convocação do Neymar. Um absurdo fisicamente, um absurdo em termos de preparo. Acho que não faz nenhum sentido se não fosse o próprio Neymar. Acho que essa convocação, ela para mim só ganha lógica ele atuando como meia na posição do Paquetá. Aí me empolga. Aí me traz uma possibilidade, uma perspectiva boa de time. O Neymar jogando no ataque, nas condições físicas que ele tem, acho que é uma loucura. Mas me parece que o Dorival tá pensando ele no meio-campo para substituir ali o Paquetá. Então acho que pode fazer um pouco de sentido sim chamar ele nesse momento. Ainda mais que a convocação é hoje, mas os jogos são no final do mês. O Neymar tende a evoluir fisicamente até lá. O absurdo vai diminuindo aos poucos. Mas uma coisa que eu gosto muito aí do comentário que o Caio fez é sobre a presença de alguém de peso. E talvez esse seja o fator predominante da convocação do Neymar. Porque a gente sabe que ele já está com o mínimo de condição de jogo, tem feito seus gols e tudo mais. Mas não sei se ele estaria pronto necessariamente para um jogo de alto nível, mesmo que não seja de alto nível, mas um jogo de grande desgaste físico, com duas seleções tão fortes. Mas a presença dele certamente chama atenção, chama marcação, e aí isso pode aliviar ali para alguns outros jogadores. Quem sabe, dessa vez com a presença do Neymar, o Vini Júnior, por exemplo, consiga brilhar um pouco mais, para que não fique o foco só em cima dele e ele consiga desempenhar melhor. Acho que se o Neymar jogar no meio campo, sem prender a bola, pensando em dar assistência para os parceiros, a seleção tem muito a crescer. Mas se for o Neymar que tenta resolver tudo sozinho, acho que a gente está dando murro em ponta de faca. É, mas você tem razão. Agora, as chances de esse homem apanhar igual um condenado são grandes, né? Porque os caras vão bater nele, ainda mais jogo da Argentina, sabendo das condições físicas, mas vai, como disse o Fê aí, tirar as atenções do Vini Júnior, do Rafinha, porque eu acho que se ele começar como titular, o ataque é ele, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. E aí, meus amigos, se esses caras jogarem como estão jogando no time que eles jogam, a gente tem chance de fazer um estrago na Argentina, hein? A ideia de colocá-lo como meia é isso mesmo, é pra poupar, porque o Dorival sabe que as condições dele, ele sabe as condições de como atacante, não dá, né? Então, jogando como meia, a bola vai passar por ele e ele vai distribuir. Vai dar 1, 2 dribles, vai distribuir, vai fazer uma jogada perigosa, aí vai caber aos atacantes cumprirem os seus papéis. Acho que André, bom, muito bom. É outro que já tá se consolidando como volante da seleção, né? Bruno Guimarães, cara, assim, eu não consigo entender como é que o Bruno Guimarães não rende na seleção, gente. É o lance do que nós falamos lá no começo, né? Newcastle, ele arrebenta, aí chega na seleção. Joeliton, tá jogando bem no Newcastle, pode ser que seja um bom camisa 8 aí pra gente, né? Apesar de que se o Gerson, cara, o que o Gerson anda jogando de bola... O Gerson joga é brincadeira, né, amigo? É brincadeira, meus É amigos. um absurdo. O Matheus Cunha não vai nem aparecer. É banco, sabe, de luxo. Você percebe? Mais uma vez a gente entende um setor do campo que o Dorival convocou. Coerente, né? É. E acho que tem só mais um ponto importante sobre a presença do Neymar, que é tirar a pressão do Dorival. O Dorival anda aí cambaleando das pernas, a gente sabe que a pressão vai aumentando, a seleção não tem desempenhado um bom papel, e acho que a presença do Neymar também tira um pouco o foco do próprio Dorival, porque aí, se a seleção não for tão bem, tudo bem, o Neymar tá voltando ainda, tá se adaptando. Se o Neymar destrói, garantiu aí, por mais alguns jogos, o emprego do Dorival. Então, acho que também o Neymar é uma figura tão grande que ele, nesse sentido, acaba servindo também de escudo pro Dorival, e por isso a convocação dele nesse momento, mesmo que não esteja 100% aí fisicamente. E você aí, o que você acha? Comenta aí sobre o Neymar, sobre esses meio campos da seleção brasileira aí pra gente poder saber a opinião de vocês. Vamos falar sobre o ataque então, gente. Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Excelente ataque. Se a gente pudesse falar aqui, talvez João Pedro ou Endrick, mas de resto, dos demais eu não tiraria ninguém. Permaneceria com as escolhas Estevão, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. São jogadores que estão desempenhando um futebol muito parecido com aquilo que a gente está acostumado a ver jogadores brasileiros, né? Aquele jogo para frente, aquele jogo que empolga, lances, dribles. Tiro o chapéu aqui para dois jogadores de ataque, que é o Rafinha e o Rodrigo. O que eles estão fazendo nessa temporada, assim, é de tirar o chapéu mesmo, é surreal. E eu ainda arriscaria aí na atual, porque a gente tem que lembrar que futebol é momento. Essa é a realidade. Então, eu ainda arriscaria jogar o Rodrigo pro lado do Vini Júnior e começar com um centroavante João Pedro no lugar do Vini. É loucura? É loucura. Mas futebol é momento. Então,
A gente tem que pensar nisso. Talvez eu testaria aí João Pedro como um centroavante, talvez num segundo tempo, para não fazer o menino sentir muito, mas eu testaria nesse sentido aí, porque o que o Rodrigo vem fazendo ali no lado que ele gosta de jogar é sacanagem. Então a gente tinha que dar essa oportunidade também para que ele pudesse fazer dessa forma. Polêmico. Não só polêmico, como já que o senhor mesmo falou em loucura é a convocação do João Pedro em detrimento do Endrick. Eu preciso ser sincero aqui nesse momento, lógico. Se fosse o Endrick, seria melhor, Fê. Lógico, com todo respeito ao seu comentário e ao próprio João Pedro, mas a minutagem do Endrick, se você pegar a estatística do Endrick, só jogos por gols, você fala, meu Deus do céu, esse cara acabou. Você pega a minutagem dele por gols, aí é uma coisa de louco. O cara faz um gol a cada 80 minutos. Um cara tão promissor, um cara que pode estar ali se entrosando com a seleção, pensando mesmo assim em futuro, em Copa do Mundo, e ele crescer, deixar esse cara de fora, principalmente de um Brasil e Argentina, mesmo que não entre, ou que entre pouquinho, Dorival parece que tem ali as suas questões com o Endrick, que não bota ele sempre quando convoca. Eu acho que é muito, assim, a gente perde muito o Endrick fora desse núcleozinho, dessa resenha, de estar com os caras, de se entrosar, ainda mais que ele virou chacota quando falou do Bob Charlton e deixou o Ney de fora, sabe, poder deixar ele ali junto com o Neymar, se entrosar e tudo mais, acho que seria muito bom pra gente. Mas olhando assim a lista dos atacantes, Estevão, maravilhoso, craque de bola, tá indo talvez nessa pegada que eu falei que o Endrick devia estar, mais para se entrosar, de estar ali com os caras, de estar na resenha, de ir pegando casca. João Pedro tá fazendo uma excelente temporada. Quando eu faço os comentários, não é dizendo que ele não merece estar na seleção. Merece sim a sua chance. Mas nesse momento eu optaria pelo Endrick. Rafinha, eu não gosto do Rafinha, mas o Rafinha tá voando. Eu acho que é o melhor jogador brasileiro em atividade. Tá, assim, monstro demais. Tem que ser convocado, tem que ser titular. Rodrigo, mesma coisa. Reitero tudo que o Ricardo falou. Assim, fantástico. Tá jogando muita bola. E eu acho que talvez seja o jogador que mais tende a crescer com a presença do Neymar. Eu tô muito curioso para ver os dois ali atuando agora juntos. O Neymar nessa pegada de meio campo, de distribuir mais o jogo. Acho que podem surgir boas conexões entre Rodrigo e Neymar. Savinho, grande surpresa aí dos últimos anos, joga muita bola. Muitas vezes tem sido o desafogo desse City, que está jogando muito mal. O Savinho vem aí tirando, às vezes, uns coelhos da cartola e fazendo o time conseguir alguns gols, eventualmente algumas vitórias. E o Vini Júnior, que é craque, né? Tá um pouco até abaixo nessa temporada, provavelmente porque está dividindo ali os holofotes com o Mbappé, até muitas vezes deixando de finalizar para tocar para o Mbappé, ali uma força. Mas o Vini tendo espaço, tendo possibilidade, é a minha grande esperança dessa seleção. E se ele estiver bem, Rodrigo estiver bem, Neymar estiver bem, a gente disputa frente a frente com qualquer seleção do mundo. Agora é torcer para o Dorival conseguir entrosar bem esses craques, porque a gente tem uma seleção que, muito embora a gente comente que falte um ou outro jogador ali, a depender do nosso ponto de vista, é uma seleção forte. É uma seleção que dá para brigar sem passar vergonha, e acho que é uma lista boa de atacantes. Acho que não faria tantas alterações também, não. Eu vou falar para você o seguinte, gente. Eu só acho questionável mesmo a convocação de João Pedro, que poderia ser o Endrick, como vocês já disseram. Porque eu acho que, Estevão tá jogando demais, cara. Estevão joga demais. Isso é porque tem só 17 anos. Esperem. A gente tá vendo. Tem tudo para ser um novo craque da seleção brasileira. Estevão, né? Mas vamos com calma, vamos ver, vamos acompanhar. Rafinha, jogando muito no Barcelona. Muito. Carregando o time nas costas. O Lamine Yamal, que me desculpe, mas a gente esperou muito dele e ele tá meio apagadinho. O Rafinha apagou a luz dele. Rodrigo, nossa, que tá jogando no Real Madrid. O Ancelotti deve até sonhar com o Rodrigo, né? Porque tá salvando ele também, não é brincadeira. E Savinho, né? Um bom ponta também pra substituir aí acho que o Rafinha, né? Quando for preciso. E Vini Júnior. Não tem como, gente. Não tem como ser outro time. Claro, com a exceção aí com a ressalva do João Pedro, que tá aí porque o Pedro está machucado. Porque se o Pedro estivesse na ativa, seria o Pedro. Não seria nem Endrick, nem João Pedro, seria o Pedro. Eu ainda acho, assim, que o ataque é o setor que vai mudar muito ainda até a Copa do Mundo. Se tem um setor que vai mudar muito ainda, porque eu vejo alguns nomes aqui, por exemplo, de goleiro, lateral, talvez mude bastante também, mas zagueiro, meias, eu acho que pouca coisa vai mudar. Não me surpreenderia se ao final do ano a gente não acabar com o Hulk na seleção. Joguei, aí é com você. Então eu quero ver o Lucas também. E eu vi até um comentário hoje que dizia assim: do meio para frente nós temos uma Ferrari, da zaga para trás nós temos um
Uno Mille sem escada. Sacanagem isso daí. Até porque Achei maldade, maldade. a gente elogiou os goleiros, a gente elogiou os zagueiros. Lateral realmente tá difícil. Aí realmente tá faltando a escada pro nosso Uno Mille. Só Mas que a gente não tem o craque, aquele cara que você para e fala, tá, é esse. Por exemplo, o que a gente acabou de fazer com o ataque. É indiscutível cada um deles, etc. Hoje, infelizmente, quando a gente olha a zaga, talvez a zaga não, mas principalmente a lateral, a gente não tem essa certeza e essa confiança toda, né? Na lateral, a única certeza que a gente tem é que se não tiver lesão, o Arana tá na Copa. Fora isso, a gente não tem, tá tudo em aberto mesmo. Até porque nem reserva ele tem, né, aparentemente. Boa. Tá aí então, gente, a convocação do Dorival, muita gente criticando, a gente entende as críticas, mas acho que no final das contas até que foi razoável. Rapidamente, pra gente não poder não se alongar tanto mais aqui, rapidinho, só trazer os nomes ausentes aí que foram presentes recentemente na convocação do Dorival. O Everton, tá? Matéria da CNN, goleiro, mas é como a gente falou, podemos fazer um nome com 10, uma lista com 10 nomes de goleiro, que essa é uma região que a gente tá, acho que estamos tranquilos. Abner, do Lyon. Eu levaria no lugar do Danilo. Então. Essa eu questionava, né? Andreas Pereira não tá jogando tanto assim no Fulham pra... Exato. Que seria o quê? Entre Andreas e Gerson? De jeito nenhum. Não tem De como. jeito nenhum. Tem nem como. Paquetá, está machucado. Mas, sinceramente, cara, eu não gosto do Paquetá na seleção. Desculpa aí, não é nada pessoal, mas não rola, cara. Não rola. Eu acho que ele prende muito, sabe? Acho que ele enrola muito com a bola, ele não solta a bola. Não gosto. Igor Jesus. O Botafogo tá em baixa, ele tá em baixa. Então, estão aí sofrendo ainda, estão de ressaca ainda dos títulos, porque o Botafogo tá mal das pernas. Muito mal das pernas. É o famoso futebol é momento. Naquele momento ele estava em alta e merecia. Exato. Luiz Henrique se escondeu no Zenit para fazer outras coisas não publicáveis nesse canal, mas que são muito mais além do que futebol. Mas Gabriel Martinelli, pesquisem aí, joga no Google. Gabriel Martinelli se recuperando de lesão. No Arsenal ele tem posição garantida. É um nome. É questionável, eu gosto bastante. Dá pra discutir. Eu também gosto. Dá pra discutir. Mas tá machucado, então o Dorival tá desculpado quanto a isso. É isso aí. Essa é a nossa seleção, gente. É isso aí. Então terminamos de comentar. Queremos saber a opinião de vocês sobre os selecionáveis aí. Comenta, deixa seu comentário. Pega leve com os jogadores. Calma. O Dorival tá acertando ainda. Porque eu também acho que o Dorival não dura até o meio do ano. Mas deixa pra lá. Vamos torcer pra que dure. E é isso. Tá certo? Deixe os comentários, se inscreva no canal aí pra gente poder trazer mais conteúdo, você acompanhar, compartilhe e continue acompanhando a gente. Deixe o seu like. Valeu! Braço! Joga direito!